A Rádio Missões e PCB apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação: Reverendo Ronaldo Mendes. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ronaldo Mendes, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora aqui do Jardim Nova Itália, em Limeira, São Paulo. Estamos começando mais um programa, hoje estaremos até as 9h30, e o tema de hoje é um tema que é muito importante nós abordarmos, falarmos, que é a depressão. Nós falamos nos últimos programas sobre a ansiedade, transtorno de ansiedade, e hoje nós vamos começar a falar sobre depressão. Se você tem dúvida quanto à questão da depressão, se você quer saber um pouco mais, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, aqui no Instagram também. Lembrando que o telefone da rádio você pode participar ao vivo comigo. Estou ao vivo aqui também. O nosso telefone, o WhatsApp, é o 011 5198 9767. Você pode deixar ali sua participação. Lembrando que esse tema é óbvio, ele é muito abrangente, a gente poderia ficar dias falando, né? Vamos dividir em alguns programas, vamos falar sobre esse assunto. E você, se tiver qualquer dúvida aí, pode mandar pra gente no meu Instagram também ali, @ronaldop.mendes. Estou ao vivo também no Instagram, se você quiser nos acompanhar lá. Então, você que tem dúvida quanto à questão da depressão e quer saber alguma coisa, manda no meu particular ali no direct, ou pode também participar aqui na nossa programação. E você é o nosso convidado a participar conosco, tá? Vamos fazer essa programação ficar bem interativa, participa conosco aí. Lembrando que nós, como eu falei agora no início, nós vamos fazer esse programa de hoje, mas nós vamos dar sequência no próximo programa também. Vamos falar sobre depressão, tá? Então, quais as causas, o que nós podemos aprender, como lidar com a depressão, o que a Bíblia diz sobre depressão. A Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia fala, nós encontramos a palavra depressão na Bíblia. Se tem, como que Deus trata a depressão do homem? Esses meios de tratamento que nós temos hoje, tanto na área da psicologia como na área médica, são realmente, trazem resultados? Remédio depressivo, antidepressivo, traz resultado? Então a gente vai trabalhar sobre isso, vai falar sobre isso nas nossas programações, tá? Então você aí participa conosco, não deixe de participar. Aí o WhatsApp, como eu falei, é o 011 5198 9767. E vamos começar bem a nossa programação ouvindo música. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador,
Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Agora você também pode participar da nossa programação através das nossas redes sociais. Mande sua mensagem via Facebook ou Instagram, @missões_IPCB. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. O assunto sobre depressão é um assunto que a gente tem que olhar com carinho, né? E são muitos casos de depressão que nós temos, infelizmente, encontrado. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que aproximadamente 350 milhões de pessoas já foram atingidas aí com a depressão em todo o mundo. É muita gente depressiva. A depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza aí por uma tristeza profunda, uma tristeza intensa e de longa duração. Mas nós vamos perceber hoje na nossa conversa que não é apenas a tristeza a característica da depressão. Existem outros fatores, existem outros sentimentos que acompanham a depressão. Uma criança depressiva, você também, às vezes, você percebe, a gente espera que alguém que é depressivo é aquela pessoa triste nos cantos, mas você vai perceber que nem sempre é a tristeza que caracteriza uma depressão. Mas, olha, quando nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, vem tristeza, um sentimento de tristeza. Só que a tristeza, ela tem um objetivo, ela tem um fator X, ela tem uma causa. E aí a gente fica triste, né? A gente chora, a gente procura ajuda, mas aquela tristeza, ela passa. A questão da depressão é que nem sempre você vai saber o motivo da sua tristeza. Nem sempre você vai saber o motivo que causou a sua depressão. E aquela tristeza não passa. E você às vezes se pergunta, por que eu estou triste? Às vezes está tudo bem com você, né? Você está tudo bem ali, mas você sente tristeza, sente aquela dor no coração, algo parece que está faltando. E você não consegue ter alegria em nada, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para levantar da cama. E você pensa, o que está acontecendo comigo? Né? E pode ser ali a característica da depressão na sua vida. Então é algo muito sério, algo que tem que ser cuidado mesmo. E não são poucos os números de pessoas que tiraram a própria vida por causa da depressão. Muitos casos mesmo, inclusive de pastores, né? Ano passado, ano retrasado, tivemos aí muitos casos de líderes religiosos, pastores, até do ramo reformado, né? Que tiraram a própria vida devido aí à questão da depressão. É muito sério. Depressão não é frescura, como alguns pensam, é uma doença e precisa de tratamento, e quanto mais rápido, melhor. E nós vamos falar hoje sobre alguns gatilhos, algumas coisas que podem contribuir para desenvolver-se uma depressão na vida da pessoa. Então a gente tem que entender que assim como a ansiedade, vocês, aqueles que estão acompanhando a minha programação, a nossa programação aqui, viu que nós falamos aí nos últimos programas sobre ansiedade e transtorno de ansiedade. Assim como o transtorno de ansiedade, a depressão é outro transtorno psíquico, é um problema sério que precisa ser acompanhado, não somente por aconselhar, claro, como eu falei, não tem aquela separação, a gente tem aquela mania de querer separar as coisas do que é sagrado, do que é profano, se é de Deus, se não é de Deus, é tudo do Senhor, irmãos, entenda isso. Deus domina sobre todas as coisas, sobre qualquer tipo de conhecimento, Deus está acima, nós cremos assim, eu creio no Deus soberano. E esse Deus, ele controla, ele conduz todas as coisas para a honra e glória dele e para o bem, para a cura e para sanar as dores do ser humano. E ele usa também o conhecimento humano. Então, dessa forma, nós falamos que quando nós conhecemos a questão dos transtornos ansiosos, quando a gente tem esse conhecimento do que de fato é a depressão, é necessário que haja o acompanhamento, mas também não pode se separar ali o aconselhamento bíblico, né? O acompanhamento ali, a leitura da Bíblia, a oração, e aí a gente precisa ter esse acompanhamento total, tanto na área do conhecimento, do médico,
médico, o médico ser acompanhado, ir ao médico, buscar ali, saber a causa da sua depressão, mas também acompanhar ali com a Bíblia, com a leitura, com a oração. Isso faz muita importância, tem que ser assim, tá? Temos aqui os irmãos que estão participando conosco, aqui no Instagram. Você pode participar também aqui do meu Instagram, o @ronaldop.mendes, que está aqui a participação da Luciene, que está aqui participando conosco. Bom dia, pastor Ronaldo, graça e paz. Luciene, um prazer ter você aqui conosco. Participação do pastor reverendo Wilson, que está aqui conosco. Para Lacan, ele vai colocar aqui: a depressão não possui um caráter único, está presente em diferentes quadros clínicos. Muito bem, irmão, é isso mesmo, indicando uma posição subjetiva, né, de abandono do desejo. É isso aí, essa é a linha, né? Lacan também dizia isso, né, e outros também têm falado isso desde o comecinho lá da questão do desejo, né, a questão lá do luto também. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, pastor Wilson, essa questão do luto, né, seu desejo do luto ali, do abandono ali do desejo, de fato, não esse é o ponto. É o ponto da questão de entendermos, é um ponto para nós podermos entender como que é o sentimento de depressão. Essa questão do abandono do desejo é algo interessante, porque quando nós vamos falar, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do luto, o abandonar o desejo, o sentimento, deixar com que se afastar daquilo, o sentimento de perda, melhor dizendo, né? O sentimento de perda, perdeu aquilo que estava ligado, vive constantemente em luto, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Boa sua colocação, pastor Wilson. Ela destaca a diferença entre a melancolia. Muito bem, a questão da melancolia, né, que era colocada por Freud. Freud vai falar sobre essa questão da melancolia. E é importante essa questão. O sentimento de melancólico, aquela dor psíquica, né, aquela dor da alma aí, que é destacado pela psicologia, psicanálise, né? Muito bem, gente, olha, nessa questão, a tristeza, ela é comum. Ela acontece, qualquer pessoa pode ter aí um sentimento de tristeza, mas como eu falei, esse sentimento ele passa, mas nem sempre, aliás, sempre a gente vai saber o motivo da nossa tristeza. Você foi magoado com alguma coisa, algo te fez mal, algo não foi bem, mas a depressão, nem sempre você sabe qual que é o objeto o que te causou a sua tristeza. Nem sempre você vai saber ali o que te levou a isso. Então, o que você sente os sintomas, você sente que está triste, você sente algo ruim na sua vida, de tristeza, mas você não consegue, às vezes, não consegue dizer o que causou, o que está causando isso. E é o fator você simplesmente se levanta. O emprego está indo bem, trabalhando, estou ganhando, tenho meu salário, tenho minha família, tenho igreja, eu prego, vou na escola dominical, eu ensino na igreja, chego em casa, estou triste. E não sei o que acontece. Eu choro diante de Deus, confesso meu pecado, mas eu ainda continuo triste. E aí, o que acontece? Então, é necessário ficar de olho, porque pode ser um sintoma de uma depressão na sua vida. E é preciso tomar cuidado, né? É preciso correr, procurar ajuda. Bom, olha, a questão aí que nós falamos, né? O pastor colocou aqui, depressão e luto aí. Bom, o luto, ele na verdade, é bem a linha de pensamento, psicanálise também, né? A questão ali do sentimento que a depressão, ela carrega em si o sentimento de luto. O que é luto? O luto é uma perda real de algo, mas o luto não é apenas quando você perde um ente querido. A gente pensa que perder, o sentimento de luto é quando você tem um ente querido que faleceu. Não, o sentimento de luto é um sentimento de perda, é perder aquilo que o objeto amado. Seria essa questão. Então pode ser perder aí a pátria, perder liberdade, perder um casamento, um divórcio. Pessoas que têm o trauma do divórcio ali, que às vezes saem ali e adquirem o sentimento e pode gerar depressão na vida da pessoa. Perder um ideal. Então tudo isso, esse sentimento de perda é chamado de luto também na área da psicologia, conhecido como sentimento de luto, essas coisas. Só que
o sentimento depressivo, ele carrega características do profundo luto. Então, a pessoa que está depressiva, ele tem ali um desejo, um sentimento de luto, ele perdeu alguma coisa. Só que ele não sabe bem o que perdeu. Nem sempre ele vai saber o que aconteceu. Eu estou sentindo aquela dor. Imagina você que perdeu um ente querido próximo, e aí você tem aquele sentimento de perda. Você sabe que perdeu um ente querido. O depressivo, ele tem esse mesmo sentimento de perda, mas nem sempre ele sabe o que ele perdeu. Ele não entende, às vezes, o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí ele tem aquele sentimento horrível, que aí ele tem que procurar. Aí ele vai chorar nos cantos e não sabe o que faz. Pede ajuda, mas quem pode ajudar? O homem ajuda de que jeito, né? Como que a gente pode tirar essa dor que nem ele sabe a causa no coração? Nem sempre sabe a causa, né? Bom, ele vai perder o amor, ele vai deixar ali, ele vai perder o amor, o desejo, o sentimento, ele vai perder tudo aquilo que o seu ideal, ele não tem mais esperança, ele perdeu tudo aquilo, o sentimento dele é de total abandono, seria essa a questão. Mas veja, existem alguns sintomas que a gente pode analisar e a gente pode ver, e é bom a gente frisar, é bom a gente guardar, porque assim, o que vem ao coração de uma pessoa depressiva? Porque a gente sabe que a falta de motivação é um ponto, sentimento excessivo de culpa, a pessoa se culpa de tudo, tudo, né? O que eu fiz, mas é claro que a gente vai perceber depois, nós vamos estudar depois também, falando que a pergunta pecados não confessados podem gerar depressão? Né? E nós vamos trabalhar sobre isso também, se não der tempo hoje, no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre isso. Pecados não confessados pode gerar depressão? Então é essa pergunta. Mas a questão o sentimento de culpa, a pessoa, tudo é culpa dela e ela não consegue viver em paz. A baixa autoestima é uma característica. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente interpreta errado a questão da autoestima, né? Quando a gente entende de autoestima, nós não estamos falando daquele pensamento do narcisismo, uma pessoa narcísica. Não é aquele sentimento de eu consigo, eu posso. A pessoa coloca o eu em primeiro lugar. Não, eu consigo, eu sou poderoso, eu quero, etc. O eu. Não é essa a questão. Quando nós falamos aqui de autoestima, nós estamos falando daquele amor próprio, aquele amor por si mesmo, que a Bíblia diz que é correto segundo as Escrituras. Porque o próprio Jesus nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então pressupõe-se que o amor que eu tenho por mim é algo legítimo. Eu devo me amar o meu corpo, cuidar de mim, amar a minha imagem, amar a minha saúde, amar a mim mesmo. Então é um amor próprio, o amor que eu tenho por mim mesmo. E esse sentimento não é errado, é bíblico. Então, o depressivo, ele não ama a si mesmo, ele não ama o seu corpo, ele se entrega muitas vezes a doenças, ele se entrega, ele acha que não consegue, ele se entrega a uma dor, ele não cuida do templo do Espírito Santo, vamos dizer assim. Ele não está se importando com o seu corpo. Então, esse é um fator aí, uma das características aí de uma pessoa depressiva. Outro fator também é a vontade de se isolar. A pessoa depressiva, ela não quer muito se saber, né, do que está acontecendo com a família, ela se isola, ela não quer saber de estar junto, né? Mas infelizmente, isso é muitos casos, aí a família, tá tudo bem, não, o adolescente está dentro do quarto, entrou pro quarto, aí ele gosta de ficar sozinho ali. E às vezes, na verdade, a pessoa está com sintomas de depressão e não, deixa ele na dele. Não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado aí. Cuidado aí com essa questão, desses sintomas da depressão. Falta de concentração também. Às vezes o filho chega da escola e não está conseguindo se concentrar nos estudos, não estão conseguindo ali fixar, tirar notas boas e anda meio para baixo. Isso é fase. Talvez não seja fase, talvez seja uma doença. Talvez seu filho esteja doente.
Então é necessário procurar. Tira da cabeça esse preconceito que nós tínhamos de pensar que doenças psíquicas são frescuras, é frescura, depressão é frescura. Não, isso não é frescura. Como eu falei para você no início, existe 350 milhões de pessoas em todo o mundo que estão com essa doença chamada depressão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, tá? A participação meu irmão, eu tenho visto muita depressão nas esposas de pastores, é verdade. Muitas estão deprimidas. Será devido às cobranças? Também. O pastor Wilson aqui, bem colocado, irmão, é uma coisa interessante, né? Esposa de pastores, tem muitos casos mesmo, né? De depressão e preocupação demais, peso, muitas coisas. E de fato, pode acontecer isso, irmão. Essas cobranças, muitas vezes, porque assim, como seriam essas cobranças, na verdade, né? Das esposas de pastores? Porque muitas denominações, muitas igrejas, às vezes, acontece isso, né? De achar que o pastor, a esposa do pastor é pastora, então ela é cobrada, mais cobrada, né? E muitas igrejas fazem isso, né? De cobrar, de colocar muito peso sobre a cabeça da irmã e colocar muita responsabilidade. E muitas irmãs, e também tem aquela questão, muitas vezes também, pastor, que é o pastor Wilson, né, que está aqui conosco nos falando, colocação aqui no Instagram. Então, pastor, pode acontecer assim, a questão também da instabilidade financeira também, não é só a questão das responsabilidades da igreja, mas às vezes a questão financeira da igreja, a questão da cobrança também, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque a esposa do pastor, ela tem uma vida de trabalho, ela trabalha, ela não é responsável pelo liderar a igreja. E muitas vezes as pessoas pensam isso e colocam peso sobre a cabeça da esposa do pastor, e ela sofre muito com isso. E também nós vamos falar hoje nessa questão que existem outros fatores que às vezes a irmã tem e esses pesos se tornam um gatilho, né? Para que ela desenvolva a depressão. Mas existem vários fatores, principalmente a questão genética também, né? Outros fatores aí, doenças, às vezes a pessoa ela é propensa à ansiedade, à depressão, e esses pesos, essas responsabilidades, essas cobranças acabam, na verdade, não sendo a causa, mas o gatilho para que desenvolva uma depressão, né? Então é essa aqui a questão. Então, mas vamos lá. Questão, a depressão também, ela tem esse fator. Ela pode gerar insônia também, tá, gente? Você às vezes perde o sono. Dorme demais ou perde o sono, né? São extremos, né? Mas acontece isso aí também. E pensamentos suicidas, tá? Então a depressão pode sim causar essas coisas, tá certo? Pode ser trazer esse grande problema aí. Vamos tomar uma pausazinha, vamos ouvir mais uma música, daqui a pouco a gente está aí, vai participando conosco, o nosso Instagram aqui está aberto para você falar conosco, também, @missões_IPCB, o nosso telefone é 011-5198-9767, e também você pode falar comigo aqui pelo Instagram, @ronaldop.mendes. Daqui a pouco a gente está de volta, vamos ouvir a música, daqui a pouco a gente está aí. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer teu nome
agora. IPCB News. Informação com credibilidade. Pois é, irmãos, e nós estamos falando sobre depressão. O Brasil tem a população mais depressiva da América Latina, conforme aí fonte BBC News. De acordo com o relatório de depressão e outros transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde, feito aí em 2023. Segundo dados, o último mapeamento sobre a doença realizada pelo OMS em 2023 apontou aí 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente aí a 11,7 milhões de brasileiros. Em seguida, aparece em Cuba, 5,5%, Barbados, 5,4%, Paraguai, 5,2%, Bahamas, 5,2%, Uruguai e Chile, aí com 5% da população está com ansiedade. Aliás, depressão. O nível continental, a nível continental, o Brasil aparece aí atrás apenas dos Estados Unidos, que está com 5,9% da população que sofre de transtorno de depressão. Segundo a OMS, algumas das dificuldades para o tratamento da depressão é o acesso a tratamento de qualidade pela rede pública de saúde. Preconceito também é um ponto aí que causa a dificuldade no tratamento da depressão, pois muitos ainda acham que depressão é frescura, depressão não é doença. Então é necessário ficar esperto, cuidado aí com a saúde, cuidado com os sintomas depressivos. Você ficou bem informado no IPCB News. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. Que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou.
já te levantou. Estamos ao vivo, participe! Mande sua mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp ou por e-mail. radio@missõesipcb.org.br. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, estamos de volta. Meus irmãos, nós falamos no último conversa que nós tivemos no último bloco nosso aqui, nós falamos a respeito de algumas características aí, sintomas da depressão. Mas a gente fica pensativo, mas será que depressão só causa tristeza? Não, existem alguns sintomas de uma pessoa depressiva que necessariamente não é só tristeza. Uma pessoa, ela também pode ficar irritada, é um sentimento sempre ali irritado, uma pessoa colérica, uma pessoa explosiva demais, não quer dizer que só a gente faz essa ligação, né? Depressivo é aquele triste chorando pelos cantos, nem sempre. Às vezes a pessoa ela se torna muito irritada, muito nervosa, ela ira fácil, explosiva, talvez seja aí também os sintomas aí de uma pessoa que está aí com depressão. Então, se faz necessário acompanhamento médico, gente. Não tem essa história, vamos definir o que é. Não, tem que procurar um tratamento médico, sim, para saber o que de fato é. Porque nós temos que encarar a depressão como uma doença, não é uma frescura, como nós falamos agora há pouco. Mas é uma doença que tem que ser tratada como tal. Tem que procurar ajuda. Para se definir os sintomas, tem que correr atrás. É importante ficar de olho aí. Bom, mas existem alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão na vida das pessoas. São condições e problemas na vida na nossa vida que aumenta aí a chance de adquirirmos aí uma depressão. Então você tem que ficar esperto aí, ficar atento aí, porque existem fatores. E um desses fatores, primeiro eu quero destacar, são os fatores internos. Existem alguns fatores internos, algo que acontece conosco, que nós precisamos ficar de olho para que saibamos se de fato estamos com depressão ou não, se devemos ou não buscar ajuda médica. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender assim, doenças crônicas, elas podem levar alguém a ter depressão. A gente tem aí várias doenças, como pessoas com câncer, com certeza isso vai fazer com que ela fique pensativa, triste, isso pode levá-la também à depressão. Doenças coronárias, que é a questão aí de veias, artérias, né, e esses problemas levam também a questão de uma doença que você vai ter com tratamento a longo prazo, né? Problemas de saúde nesse sentido, também a questão também da baixa produção de hormônio aí pela glândula da tireoide, que é o hipotireoidismo, também pode gerar aí depressão aí na vida das pessoas, né? Então tem que ficar atento a isso. Então é necessário que essas doenças, pessoas que têm esse tratamento, que às vezes muitos anos tomando remédio para determinada doença que tem ali um cuidado especial, então ela tem que ficar atenta, também tem um acompanhamento para ver se você não está entrando na questão aí da depressão. Outro fator interno é a questão dar à luz. Às vezes aquilo que é tão maravilhoso para a vida de uma mulher, que é ter um filho, pode ser também um caminho para a depressão, que é conhecido e chamado de depressão pós-parto. Isso acontece, viu, gente? Pessoas que têm aí, estão grávidas, né? Mulheres que estão grávidas estão para dar à luz e tem que ter um acompanhamento, porque realmente pode gerar. Por quê? Quais os fatores na gravidez, no parto, que pode gerar a questão aí da depressão? É uma mescla de condições biológicas, psicológicas, relacionadas também à questão de variação de hormônio. Então, é necessário que tenha um acompanhamento. É maravilhoso ali a mãe ter o filho, né? Aquele momento ímpar ali, único,
mas também pode ser um momento difícil que a mulher tem que ficar de olho para que isso não aconteça. E olha, existem muitos casos de depressão pós-parto que a pessoa às vezes nem entende que tem, ela nem sabe que tem. E aí passa-se a sofrer muito com isso. E não somente ela sofre, como também a criança sofre, a família sofre, o casamento sofre. Então tomar muito cuidado também com essa questão aí, tá? A ansiedade crônica pode também trazer, sim, nós falamos que o transtorno de ansiedade ela pode ser porta aberta para a depressão, tá, gente? Então, nós falamos no último programa, nós falamos sobre os transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade, elas não necessariamente causam depressão, mas pode ser porta aberta para a depressão. Nós falamos lá dos transtornos, a pessoa preocupada demais, né? Nós falamos sobre vários transtornos, mas elas podem ser porta aberta, sim, para a depressão. Então, fique o alerta também para você. A questão genética aí. Então, se você tem casos na família de pessoas que teve depressão, que tem depressão, então você tem que ficar aí de olho, né? Sempre tem um acompanhamento médico aí, faz alguns exames. Faça aqueles exames anuais, de 6 em 6 meses. Faz um tratamento geral, um check-up geral no seu corpo, tudo, né? Mente, para que você tenha certeza de que você está bem, né? E desconfie de qualquer tristeza que apareça no seu coração aí, tá? Então é preciso tomar cuidado. Pessoas que têm aí casos de depressão na família têm muita chance de desenvolver também aí a doença. Infelizmente, o que se parece que a depressão ela é realmente hereditária, ela pode sim passar de pai para filho, tem que tomar cuidado aí. É bom ter um acompanhamento médico aí, tá? Bom, esses são os fatores internos aí, tá? Fatores externos. A gente tem algumas coisas também que pode causar aí a depressão, que a gente vê. Então, o que seriam esses fatores externos? Além das causas biológicas, né, a depressão também pode estar relacionado aí a alguns fatores. Por exemplo, acontecimentos marcantes na vida de alguém. A pessoa teve ali um acidente traumatizante ali, a questão perdeu o emprego, a pessoa também perde ali um ente querido, o luto, como nós falamos aqui no começo, né? E também em questão do divórcio. Muitas pessoas reagem mal ao divórcio, no sentido, não no sentido, a pessoa mesmo se sente mal e ela não consegue superar a perda de um ente querido ou até um divórcio. Como nós falamos para você, o sentimento de luto, aliás, de depressão, como diz os psicólogos, traz aí o sentimento de perda, de luto. E esse sentimento é algo que não passa. Então a pessoa vai estar sempre com aquele sentimento de luto. E muitas vezes a pessoa com tendências a ter depressão, quando se passa por um luto, ou um divórcio, ou uma perda de um emprego, ou de alguma coisa, ou até mesmo uma doença que às vezes não está relacionada mesmo com a depressão, mas ela pode gerar depressão, porque a pessoa perde ali o interesse pela vida, ela perde o desejo, ela perde a vontade, ela não quer mais saber de viver, ela perdeu o interesse pela vida, o desejo de amar e ser amado. Então ela perdeu tudo isso, ela não quer mais saber, porque para a pessoa não importa mais nada, né? Então, esses fatores. Então o divórcio pode ser também um gatilho para a depressão, sim. Assim como um acidente, né? A questão ali de um trauma que passou, né? Aliás, esse é um outro ponto muito sério que a ser colocado, principalmente para as crianças. É a questão do traumas ali, que abuso aí na primeira infância, isso é muito complicado, viu, gente? Então tem que tomar cuidado. Crianças dos 6, 7 anos ali, essa fase, tomar cuidado com a questão. Porque crianças que sofrem abusos, elas têm que entender, elas podem sim ser levadas a uma vida, ter depressão. Mas tem crianças que elas não sofrem abusos, mas elas
presenciam violência. Nós falamos no nosso último programa, questão lá do transtorno de ansiedade, muitas coisas são causadas porque a criança, elas são alvo da violência, mas elas participam, elas veem a violência no lar, elas veem a maldade do ser humano, então isso gera trauma na vida da criança. E isso pode levar a pessoa aí a ter, vamos dizer assim, que leva a pessoa a ter uma vida de depressão, né? Então pode acontecer sim com o trauma da infância, tá? Você está participando conosco, estamos aqui a participação, está aqui online comigo no meu Instagram, o Wilson está aqui participando comigo, está a Luciene, está também a Mariana, está sempre conosco, né, Mariana Neri? Mariana está sempre conosco aqui, nossa querida, a Fátima também acabou de entrar aqui, o Pedro Wilson está aqui conosco. Posso dizer que a depressão é um sintoma de algo maior? Sim, né? Sim, eu acho que não entendi bem a sua colocação, pastor. Deixa eu ver se eu entendi, compreendi aí. Posso dizer que a depressão é o sintoma de algo maior? Sim, o que seria, pastor, no caso, né? Como irmão, eu acho que eu não entendi bem a sua colocação, pastor. Coloca mais uma coisa aí para mim, por favor. Tá aqui comigo também. Quem entrou, a Fátima, tá aqui comigo, participando. Você pode participar com a gente, pessoal. Você pode entrar aqui no Instagram ao vivo, tá? @ronaldop.mendes. Participa aqui conosco, tá bom? Bom, existem outros sintomas também, né? Essa questão aí, fatores, né? Outros fatores importantes, que aí a solidão. Pessoas que se isolam, elas querem ficar sozinhas, mas não se resolve nada quando a pessoa se isola. Pelo contrário, a pessoa só piora. A solidão é uma das causas aí complicado. Alguns dados, há uns anos atrás, que países frios, países que são muito temperatura muito baixa, né, muito frios, tinha muito número de suicídio, né, devido à depressão, por causa do isolamento. A pessoa ficava isolada e aí causava ali gerava ali então uma depressão, e a pessoa então não suportava ali a solidão. Outro fator também é o consumo de álcool. Acredito que, pelo menos se espera, né, que para os cristãos não tenha esse problema. Mas a questão é que o abuso do álcool, ele pode gerar também aí a questão da depressão, tá? Por quê? Porque o abuso do álcool afeta o cérebro, e aí afeta aí a química do cérebro, e pode trazer problema. Então, se você toma aquele vinhozinho seu, aquela bebidinha mais forte, fica esperto, toma cuidado, tá? Que pode trazer uma lesão no seu cérebro e você pode ter uma depressão, tá certo? Tá certo, vamos ver aqui a participação. O pessoal tá chegando aqui conosco. Simone tá conosco. Simone, que é lá, Cristina, que é lá de Campinas. Bom dia, pastor Ronaldo. Um abraço aqui de Campinas. Um abraço, minha irmã. E Deus abençoe vocês aí, tá? Como o senhor falou, o Reverendo Wilson agora colocou aqui. Como o senhor falou, as causas anteriores, né, e exteriores. Pensando nisso, imagina a depressão como um sintoma dessas causas. Tratamos essas causas, resolvemos a questão da depressão em si. Bom, na verdade, essas causas, né, esses pontos aqui são gatilhos, na verdade, né? Porque, como nós falamos, esses fatores, tanto os internos e externos, eles podem aí acompanhar, eles podem ser gatilhos. No caso dos externos, por exemplo, a pessoa pode sofrer ali violência, a criança, por exemplo, sofreu uma violência, isso pode levá-la à depressão. São fatores que são gatilhos para levar ali à depressão. Os fatores internos, eles estão ligados a doenças crônicas, por exemplo. Tratando-se das doenças crônicas, por isso que é aquela questão.
Quando a pessoa tem uma doença, transtorno de ansiedade, por exemplo, ela está passando por transtorno de ansiedade, está passando momentos difíceis ali e tem assim um acompanhamento. Então é necessário que seja um acompanhamento tanto psicológico, principalmente, é óbvio, o espiritual, o acompanhamento bíblico, oração, mas também o acompanhamento psicológico, exames, para saber se de fato a pessoa está entrando numa depressão ali. Porque esses fatores internos, eles podem de fato contribuir para que tem ali uma depressão, né? Questões aí. Então, mas se, por exemplo, como o irmão colocou, se há um tratamento para essas coisas internas, evita-se depressão, né? Então, o que tem que ser feito? Cuidado, a questão do parto, por exemplo. Mas aí vai entrar o outro ponto, que é o fator químico, o fator biológico. Nesse caso, teria que ter um acompanhamento médico, para que ele possa te orientar, para que ele possa te conduzir ali. Então, é necessário um acompanhamento, né? Não só mesmo na questão de aconselhamento, mas também de exames. Então, é necessário tomar cuidado. Então, esses sintomas, esses fatores, tanto internos como externos, eles podem levar eles são gatilhos para a depressão, mas é preciso acompanhar. Por exemplo, a questão da mulher que vai dar à luz, acompanha ela, a questão hormonal, acompanha. Se houve, deu um exame deu positivo, que ela está ali com depressão, há um cuidado especial, a questão do hormônio, a questão do acompanhamento, de aconselhamento, tudo isso. Fatores internos fica mais complicado, porque são fatores do corpo mesmo, questão do hormônio, né? Questão do estresse. Então tem que ser tratado o estresse, tem que ser cuidado da questão hormonal, tem que ser acompanhamento das doenças crônicas, a questão aí da questão genética. Então é um fator realmente médico, que precisa de um acompanhamento médico mesmo. Então é necessário realmente. Já os fatores externos, pastor, quando o senhor colocou aí, os fatores externos, então o trauma. Geralmente os traumas, o luto, o bom acompanhamento, aí entra o bom acompanhamento pastoral, de acompanhar a leitura bíblica, de oração, tá junto, porque esses fatores externos, eles podem ser evitados e podem ser bem acompanhados. Então eu acredito que os fatores externos sejam mais fáceis a gente poder ajudar, né? Mas os fatores internos, que são questões mais biológicas, aí de fato tem que ter um acompanhamento médico para que haja aí um bom resultado, né? E a pessoa não entre aí, ou se entrar, possa sair rapidamente da depressão, tá? Certo? Pessoal, vamos ver a nossa participação aqui no Instagram. O problema é que o nosso tempo é tão curto, né, irmãos? A gente começa a falar e nosso tempo vai passando, né? Mas não se preocupem, semana que vem nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo em particular, você pode aqui no Instagram mesmo, você pode falar no direct aqui, manda uma mensagem para mim e a gente pode conversar e a gente pode tirar suas dúvidas, tá bom? A questão aqui que a gente vê também, amados, tomar cuidado com os antidepressivos. Eu já tive oportunidade de acompanhar pessoas com depressão, tanto na igreja, como pastoreando as pessoas, mas também tratando pessoas com depressão que não são da igreja, pessoas que estão vivendo, pessoas que me procuram para tratamento da depressão e que não têm conhecimento da verdade, da palavra, mas a gente percebe que elas vivem, procuram a solução e tomam remédio. E o remédio, na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque os remédios nem sempre vão trazer aí um resultado 100%. Ele, na verdade, ele pode trazer algum certo alívio, pode, mas entenda bem, os riscos são maiores. Porque os remédios antidepressivos, eles podem causar dependência, ele pode também, nos homens, trazer uma baixa da testosterona, que é ruim. Então, tomar cuidado com os remédios antidepressivos, que a pessoa passa, na verdade, a viver daqueles remédios, e ele não consegue se libertar. Parou de tomar, entra em depressão. A gente sabe muito bem que para a depressão tem solução. A Bíblia, a palavra de Deus nos fala que Deus cura. Deus pode curar.
né? Deus pode curar. Deus já curou até pessoas de câncer, né? Então, uma doença como depressão pode ser curada sim. Existem os meios que devemos procurar, tudo, mas eu acredito que viver escorado em antidepressivos não é o caminho. Então, a gente precisa procurar solução para o seu problema e não paliativos. E eu acredito que o antidepressivo tem um lugar, pode ser usado, eu não digo que não, mas eu acredito que tem que tomar muito cuidado com os antidepressivos, porque eles podem fazer com que você se torne dependentes deles, e eles trazem efeitos colaterais ruins aí para o seu corpo, tá bom? Vamos agora, nesse momento, nosso tempo está passando, infelizmente, mas vamos fazer um momento de meditação na palavra do Senhor nesse momento. Agora, para você, momento da reflexão da palavra. Muito bem, meus irmãos, a gente falou um pouco, né, hoje sobre a depressão. Bom, a gente tem que entender que a depressão, ela causa em nós, ela tem solução, aliás, né? Ela tem cura. Deus pode curar a nossa depressão. E, como eu disse para vocês, os médicos, é necessário fazer acompanhamento, é necessário você procurar ajuda médica, sim. Mas como a gente sabe, e a Bíblia deixa bem claro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando alguém vai fazer uma cirurgia, independente qual seja, ela tem que ser acompanhada com a leitura bíblica. Porque Deus usa as mãos dos médicos para curar alguém. Deus faz milagre. Eu creio no Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Mas esse Deus de milagre não é aquele Deus que muitos pensam, né, que só vai agir no sobrenatural, ele só tem poder quando é coisas impossíveis. Eu acredito no Deus soberano, que ele tem sobre suas mãos toda a ciência, todo o domínio, todo o controle da sua criação. Eu acredito que Deus tem domínio sobre toda a ciência nesse mundo. E quando o médico diz que você tem um problema X e você precisa de cuidar dos médicos, eu acredito que é o próprio Deus que está conduzindo as nossas vidas, porque ele tem poder de cuidar de nós de forma soberana. Mas Deus, na sua palavra, ele nos dá a direção para nós vivermos melhores nesse mundo. Por exemplo, a palavra do Senhor nos ensina que a tristeza faz parte comum do ser humano. O ser humano sofre, o ser humano tem suas doenças, suas dificuldades, e Deus entende a tristeza. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu triste, Jesus chorou. A tristeza é parte do ser humano. Mas quando a tristeza se torna dor profunda no coração, mesmo assim, mesmo aquela doença, aquela dor que você parece que não tem solução, parece que não tem mais esperança, Deus pode transformar, Deus pode mudar. O Salmo 42, verso 11, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então o salmista, ele esperava, confiante no Senhor, que era Deus que iria remover a sua dor, a sua tristeza. Durante a depressão, ou durante as tristezas da nossa vida, nós pensamos que Deus está distante de nós. O nosso coração diz, Deus não está mais me amando, Deus me abandonou. Mas não é bem isso, não é isso que a Bíblia diz. O nosso coração é enganoso. E muitas vezes, no momento de tristeza, nós somos enganados. Nós pensamos que estamos sós, nós somos abandonados. O depressivo, ele pensa que ninguém ama, que o mundo já não tem mais esperança. Mas olha, há esperança. Cristo é a esperança. Deus é a esperança. Ele cuida de nós, ele não nos abandona. Jeremias 29:11 diz que eu é que sei que pensamento tenho de vós, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então veja que Deus, ele não desamparou Israel, o mesmo povo em pecado. Deus não desampara o seu povo, Deus sempre cuida do seu povo, mesmo em meio às grandes dificuldades. Há um exemplo na Bíblia, Jeremias passou por diversas dores ali, tristeza, e Deus estava presente com ele. Elias passou por grandes tristezas, mas Deus estava presente com ele. O que eu quero chamar a sua atenção essa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã, a depressão é algo sério, é uma doença, precisa ser
cuidar, precisa ser tratada. E o tratamento começa a partir do momento em que você lê a Bíblia, busca do Senhor a ajuda do alto. O Senhor que dá a força, o Senhor que sustenta, o Senhor que cura. Se necessário, o médico, mesmo assim o médico estará nas mãos do Senhor, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Tudo está sobre o poder soberano de Deus. Então, se você precisar de um médico, creia que Deus conduzirá todas as coisas. Mas se você não precisar de um médico, se Deus não usar o médico para te curar, também glória a Deus a Ele por isso, porque Deus é poderoso, soberano, e Ele vai cuidar de você em todo instante. Então, confia no Senhor. Se médico ou não, confia que Deus vai curar você. Independente de qual seja o nível da sua dor, o nível da sua tristeza, Deus vai curar e vai cuidar de você. Que Deus assim te abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua palavra que nós meditamos essa manhã, pelo teu ensino, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado por estar sempre nos dando a direção correta. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o teu povo. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos liberte das dores, dos males, da depressão. Ó Deus, liberta aquele que está encarcerado na depressão, ó Deus Santo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, cura a sua enfermidade. Tira a tristeza do coração, ó Pai. Abençoa, alcança aqueles que precisam do Senhor. Precisam de uma mão, a mão poderosa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca os corações, abençoa. Tira de nós toda a tristeza, nos dê a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, meus amados irmãos,